bíblicos, né? Se você desejar estar de pé para reverenciar a palavra do Senhor, seria bom também, né? Depois você fica um pouquinho mais sentado aí. Mas sabe que eu estava hoje pela manhã em casa e de repente veio ao meu coração esta palavra quando meditava no livro de Esdras, capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos o versículo 2, Esdras, coloca ali para nós, Esdras 3 e 2, e depois o capítulo 4 e versículo 2 em diante, 2 até o 5 também. Primeiro, capítulo 3, versículo 2, aleluia, até o versículo 4, do 2 ao 4, glória a Deus. Queridos, quando eu estava meditando em algo para que o Senhor falasse conosco aqui esta noite, veio ao meu coração esta palavra. Não é tão conhecida de todos nós, é uma palavra que não é tão lida, porque fala do retorno do povo para Jerusalém, e é um livro cheio de genealogia, de nomes, né? Esse era filho desse, esse era filho daquele. O livro de Esdras é um livro histórico, mas aqui nesse texto tem algo interessante, que nos ensina algumas coisas importantes. Eu queria que você dissesse comigo assim, Deus é prioridade. Vamos dizer junto assim, diga comigo assim: quando Deus é prioridade. Esse é o tema desta palavra. Quando Deus é prioridade, quando Deus é o primeiro, quando as coisas de Deus são mais importantes do que outras. E aí a gente aprende aqui com Zorobabel, um nome meio esquisito, mas é o nome dele, Zorobabel. Ele é o homem responsável por isso aqui. Olha ali: e levantou Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Eu vou repetir essa frase, porque aqui está o cerne da nossa questão hoje. Edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre eles holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Versículo 3, coloca ali para nós, olha lá: e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Versículo 4 para encerrar: e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. Coloca para nós o versículo 10 ali, Kemely, versículo 10, eu quero ler o 10, porque o versículo 10 vai falar de algo interessante, e depois vocês vão entender o que o pastor está querendo colocar aqui esta noite. Olha lá, o versículo 10: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Agora capítulo 4, vamos lá para o capítulo 4 e versículo de número 4 e 4 para a gente ganhar tempo. Diz assim, todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, incomodava. Aqui está falando dos samaritanos. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém. Até aqui. Amém? Tome assento comigo, tome assento. Aleluia. Queridos, esse texto vai nos ensinar. O pastor não vai delongar não, fique tranquilo. O texto é bem extenso, mas a história e a mensagem bíblica para nós hoje aqui, ela é simples e prática,
para a nossa vida. Amém? Amém? Você quer sair daqui com uma direção de Deus para a tua vida? Amém? Tenho certeza que você sairá daqui com uma direção de Deus para a tua vida. O que aprendemos aqui? Primeira coisa, ele faz o altar. É interessante, querido, quando a gente entende que tem coisas em Deus, tem coisas com Deus, tem coisas na vida cristã, na nossa vida, que são prioridades. São prioridades. E nós não podemos colocar as coisas urgentes, que são prioridades urgentes, atrás daquilo que é importante. Tem coisas importantes, mas tem coisas que são prioridades. E é isso que Zorobabel está nos ensinando aqui, irmão Jumar, com as suas atitudes. E vocês vão entender, olha que interessante, é isso que Zorobabel está nos ensinando aqui. Ele está nos ensinando que tem coisas que é importante fazer, mesmo que foge da lógica, mas é prioridade. O que é, pastor? Diz o texto sagrado que eles voltaram. Se você conhecer a história, eu não vou entrar aqui em pormenores da história, mas se você conhecer a história, você vai ver que o templo de Israel tinha sido destruído. Não existia mais o templo, certo? Não existia mais. E eles voltaram agora para Jerusalém, para reconstruir o templo. E aí diz o texto que Zorobabel levanta o altar antes de fazer o templo. Olha que interessante. Você vai ler no versículo 10, por isso que eu fiz questão de ler o versículo 10. No versículo 10 diz que eles colocaram os alicerces do templo. Mas no versículo de número 3, 4 que eu li aqui, diz o texto que eles então levantaram um altar, porque o altar era prioridade. Aleluia. E aqui intriga o nosso coração, aquilo que é primeiro, aquilo que é prioridade. Eles estavam em guerra, eles estavam em batalha, eles estavam em luta, eles estavam levantando de novo o templo do Senhor, o culto a Deus. O culto tinha sido abandonado, tudo estava esquecido, e agora eles estão ressuscitando, trazendo de volta o culto de adoração a Deus. Então Zorobabel vai dizer: nós levantaremos aqui um altar ao nosso Deus. Alguém poderia dizer assim: mas tem que fazer um templo. Diz o texto que eles levantaram o altar, exatamente o altar que estava ali no templo, com as pedras, com as bases, levantaram os holocaustos e edificaram e sacrificaram ao Senhor durante todo aquele dia, fizeram culto a Deus, adoraram a Deus, antes de fazer o templo, porque haviam necessidades espirituais ali. Aleluia. E Zorobabel entende que antes de levantar o templo, precisava levantar um altar. Aleluia. E aqui a pergunta que vem ao meu coração e que eu quero trazer ao teu coração esta noite: quais são as tuas prioridades no reino de Deus? Ei, tem coisas que não podem ficar em segundo lugar, tem coisas que não dá para deixar para depois, tem coisas que não dá para a gente deixar para depois. A primeira lição que Zorobabel nos ensina aqui é que tem coisas no reino de Deus, concernente à nossa adoração a Deus, que tem que ser primeiro, tem que estar em primeiro lugar. Aleluia, oh aleluia, que bom que você entendeu isso aqui essa noite. Aleluia. Quando a gente coloca as coisas prioritárias e urgentes na frente e diz: não, aquilo ali é importante. Era importante edificar o templo? Era muito importante. Era importante fazer aquela casa de adoração a Deus? Era. Mas primeiro precisava levantar um altar de adoração a Deus. Aleluia. Você veio levantar um altar aqui esta noite, querido? Aleluia. Ei, é a grande lição que esse texto nos ensina. Aleluia. Que tem coisas que tem que acontecer primeiro. O que você está fazendo? Quais são as minhas e as tuas prioridades para Deus? Aleluia. Tem coisas que a gente vê que são importantes, e a gente diz assim: mas é tão importante fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso resolver esse negócio, eu preciso resolver aquilo, eu preciso.
Talvez Zorobabel dizia: o templo tem que levantar, tem que arrumar gente para construir, tem que arrumar pedreiro, tem que arrumar carpinteiro, tem que arrumar gente para levantar o templo. Mas Zorobabel diz: não, nós vamos primeiro adorar a Deus, aleluia, nós vamos primeiro louvar Ele, nós vamos primeiro levantar o altar, porque nós precisamos da sua mão sobre nós, aleluia. Quando a gente coloca as coisas prioritárias, as coisas urgentes em primeiro lugar, e glorificamos a Deus com as nossas atitudes, querido, o restante tudo sairá certo, aleluia. O Senhor direcionará a minha vida e a tua vida, quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Zorobabel, segundo lugar, ele tinha um entendimento espiritual, de que aquela luta, aquela batalha era espiritual. Queridos, olha aqui para mim, é por isso que eles venceram. Eu li o texto do capítulo 4, porque no capítulo 4 vai falar dos samaritanos. Quem são os samaritanos? Samaritanos é um povo que se formou naquele período em que eles ficaram 70 anos em Babilônia, certo? Houve um grupo que povoou a terra, e esse grupo que povoou aquela terra se chamavam os samaritanos. Era uma mistura de povos, e eles povoaram a terra. E quando o povo de Israel voltou de novo para Jerusalém, ou seja, os samaritanos estavam morando ali. E os samaritanos são aqueles influenciadores do mal, e eles estavam agora influenciando. Por isso eu fiz questão de ler o versículo 4, o capítulo 4, porque diz o texto que eles influenciavam o povo, irritavam o povo, implicavam com o povo. Qual era a mensagem do samaritano? A mensagem do samaritano era aquela mensagem de desânimo. Quando você faz um projeto, chega alguém para dizer: não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. Aí eles levantavam a parede do templo, irmão Roberto, aí dizia assim: está muito feio, esse templo nem chega perto do templo de Salomão. Olha, o templo de Salomão era muito mais bonito, esse templo de vocês aí está michuruca. Olha, o templo de Salomão era um templo todo de ouro, bonito. Vocês estão fazendo um templo pobre, simples, porque o povo estava empobrecido, o povo não tinha muito recurso. O povo tinha chegado de Babilônia, tinham sido escravos em Babilônia, estavam sem dinheiro, apesar de o ouro que tinham trazido, de muita coisa que o rei tinha dado, mas não era o suficiente. E aí os samaritanos são aqueles que querem minar o teu projeto, o meu projeto, o plano de Deus na nossa vida, para nos desanimar, para nos fazer parar, para dizer assim: não, para com isso aí, templo para quê? Olha, o templo de Salomão era muito mais bonito, vocês estão fazendo um templo feio, um templo bem mais simples. Não, olha, pare com isso, deixe isso para lá. E começaram a mandar cartas para o Ciro, para o rei Ciro, lá na Pérsia, mandar carta e falar mal do povo, caluniar o povo, e dizer: olha, eles estão fazendo o que é mal, eles não estão trabalhando direito aqui, eles estão tirando ouro e comendo o ouro que tu deu. Estavam inflamando o coração do rei contra Zorobabel. Mas Zorobabel tinha feito o que, pastor Giovanni? Zorobabel tinha levantado um altar em primeiro lugar, aleluia. E quando a gente levanta um altar em primeiro lugar, a presença de Deus vem sobre o teu projeto, a presença de Deus vem sobre a tua casa, a presença de Deus vem sobre o teu plano, os teus sonhos, aleluia. Aí Deus dá a direção. Diz o texto que eles não olhavam para os caluniadores. Diz o texto que eles disseram assim, olha o que diz o versículo 2, eu vou colocar aqui, capítulo 4 e versículo 2, chegaram a Zorobabel, o chefe dos pais, e disseram-lhe: deixa edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir até aqui. Porém Zorobabel e Jesua
E os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do Senhor, mas nós edificaremos ao Senhor. Aleluia. Eles disseram: não, nós não queremos esse tipo de ajuda aí, de gente que calunia nós, de gente que fala mal de nós, de gente que critica a obra de Deus, de gente que fala mal da obra de Deus. Nós não queremos esse tipo de ajuda. Nós edificaremos a casa do Senhor, nós fortaleceremos a nossa mão, nós fortaleceremos os nossos braços. Aleluia. Sempre aparecem aqueles que querem te desanimar. Sabia? Quando você implementa um projeto, quando você quer fazer algo relevante para Deus, quando você se dispõe a consertar aquilo que está errado, sabia? Que às vezes Deus está te direcionando para você corrigir aquilo que está errado. Zorobabel estava ali para colocar o culto a Deus em ordem, restabelecer o ato do culto, o ato da adoração, porque o povo fazia anos que estava lá, 70 anos no cativeiro, eles estavam agora fazendo cultos em sinagogas. As sinagogas começaram lá em Babilônia, e eles não tinham nem templo para cultuar, e agora Zorobabel tem uma grande tarefa. Qual é? Restabelecer o culto, restabelecer esse ambiente aqui, de adoração a Deus. Não tinha mais. Então Zorobabel tem uma grande responsabilidade. É por isso que se levantaram os caluniadores, aqueles que falavam mal, aqueles que não queriam ver a obra de Deus prosperar, aqueles que apontavam os defeitos. Isso aqui está feio, isso aqui não vai dar certo, aquilo ali não, para com isso, é muito trabalho para vocês. Olha, é melhor vocês ir fazer a casa de vocês, as vossas casas. E por causa disso, queridos, muitos pararam. Se você for ler lá o livro de Ageu, você vai ver que a obra ficou parada por 16 anos. A obra ficou parada por causa da voz dos samaritanos. Aleluia. Mas eu creio que Deus tem Zorobabel aqui essa noite. Tem Zorobabel aí? Amém? Quem é Zorobabel, pastor? É gente forte, é gente que se levanta, é gente que diz: olha, os caluniadores não terão ação na minha vida. Aleluia. Aqueles que falam mal não terão força. Aleluia. Porque todo projeto que Deus está me dando vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Deus vai te direcionar para que essa obra aí não pare. Não pode parar. Amém? Não pode parar. Aleluia. Eles sempre aparecem. Ei, sabe o que eu entendo aqui, queridos? Para a gente ir terminando, olha que interessante. Aleluia. Quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, ei, o espírito dos samaritanos não prevalecem. Quando a gente levanta um altar, que sabedoria tremenda, irmão Gilberto, a sabedoria de Zorobabel. Diz o texto, se você for ler lá em casa, diz o texto que a base do templo ainda não tinha sido edificada. Depois, no versículo 10 diz que eles se uniram para levantar as bases do templo. Antes disso, Zorobabel já tinha levantado o altar. Aleluia. A adoração é o primeiro lugar. Quando a adoração está em primeiro lugar, o espírito de samaritano não prevalece. Quando você adorar a Deus em primeiro lugar, quando você dizer: não, eu vou colocar as coisas de Deus em primeiro plano na minha vida, aleluia, pode aparecer gente que se levanta para te caluniar, pode aparecer gente invejosa, pode aparecer gente maldosa, pode aparecer vozes contrárias, e hoje, o espírito dos samaritanos está por aí, sabia? Eu estava orando um dia, e o Espírito Santo dizia isso no meu coração: ei, o espírito de samaritanos ainda ronda nos dias de hoje. Espírito samaritano qual é? É aquele espírito de gente invejosa, de gente que não quer ver o progresso do teu projeto, do teu trabalho, da obra de Deus. Ei, quem está ocupado com as coisas e com a obra de Deus, não tem tempo para ficar arrumando desculpa e caluniando quem está fazendo, sabe? Só critica, só fala mal, só murmura.
quem não faz nada, quem está ocupado, fazendo muita coisa, não tem tempo para caluniar, não tem tempo para ver mal, não tem tempo para ver maldade, sabia disso? Quem está ocupado com as coisas de Deus, não tem tempo para outra coisa, a não ser dizer, nós vamos pegar a mão na enxada, nós vamos ajudar, vai ver a turma que estava trabalhando com Zorobabel lá, vai ver, todo mundo trabalhando, todo mundo dizendo, não Zorobabel, deixa para lá, deixa os samaritanos para lá, nós vamos colocar, cadê o carrinho, bota a massa aqui, bota o tijolo aqui, vamos lá, vamos construir um templo, vamos lá, e chegava um e dizia, ei, para, não, nós não vamos parar, coloca aí enxada, a bitoneira, vai lá, e começaram a construir, e começaram a fazer, aleluia, e Deus era com eles, aleluia, ei, espírito de samaritano está cheio, mas você não vai dar ouvido em nome de Jesus, você vai fazer, aleluia, eu não sei qual é o projeto que Deus tem colocado no teu coração, aleluia, mas Deus está falando com você aí, não vai faltar gente para perseguir, não falta gente para criticar, não falta gente para falar mal, não falta invejosos para apontar o dedo, sempre tem, porque o espírito dos samaritanos estão aí, aleluia, ei, eu aprendo aqui, que nem toda ajuda de oferta é sincera e verdadeira, sabia? Cuidado, nem toda ajuda de oferta, de querer ajudar, é sincera e verdadeira. Se você ler o texto, Zorobabel tinha discernimento, olha que interessante, porque eles falaram, deixa a gente ajudar vocês, agora nós queremos ajudar vocês agora, nós vamos ajudar vocês. Zorobabel disse, não, nós não precisamos de ajuda de vocês, vocês vão para lá, e nós vamos para cá, vamos cuidar da vida de vocês, nós queremos fazer a obra de Deus, e disse Zorobabel assim, nós edificaremos a casa do Senhor. Interessante, o discernimento espiritual que Zorobabel tinha. Se você for ler o texto, você vai entender que até a ajuda deles era boa, mas Zorobabel entendeu que aquilo ali era uma artimanha espiritual. Sabe o que eles queriam? Eles queriam ajudar, sabe para quê? Para começar a minar e murmurar, e começar a desanimar o povo, no meio do trabalho lá, no meio da serventia, no meio dos operários, no meio do grupo que estava trabalhando, eles queriam se infiltrar, para contaminar o povo, para contaminar os judeus, para contaminar os sacerdotes, para criticar o templo, para criticar o que estavam fazendo. Tanto é que depois que Zorobabel disse, olha, nós não queremos, nós edificaremos, eles começaram a mandar carta para o Ciro, para que o Ciro mandasse a obra parar, para que o Ciro mandasse com que eles parassem a construção do templo. Mas Deus não deixa parar a sua obra, aleluia, Deus não deixa a sua obra parar, aleluia, Jesus, Ele pode contar com você, meu irmão, Deus pode contar com você, amém, aleluia. Onde estão os Zorobabel aí? Homens e mulheres de Deus, cuidado, tem gente querendo ajudar que não é sincero, tem gente querendo ajudar que às vezes eles querem minar, e nós precisamos sabedoria de Deus e discernimento para saber se a ajuda é sincera e verdadeira ou se é com artimanha. Às vezes tem pessoas tão maldosas, usadas pelo diabo para minar a tua casa, para estragar os teus projetos, para acabar com aquilo, os teus sonhos, e querem até estender a mão para ajudar, mas não é ajuda sincera, aleluia. Deus te dará sabedoria, discernimento, aleluia. Você quer? Amém? Discernimento, para saber se a ajuda é verdadeira ou sincera, ou se não é alguém até querendo pegar o teu projeto, alguém até querendo tirar a tua ideia e depois levar. Cuidado, tem gente maldosa, se levante aí, os samaritanos estão aí,
Os espíritos dos samaritanos rodeiam ainda nos dias de hoje, até dentro da igreja, fora, em muitos lugares. Mas em nome de Jesus, nós continuaremos com o altar levantado, o altar erguido. Aleluia. Deus nos dará discernimento. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Esta palavra, ela é muito forte. Tem muita coisa boa aqui, mas a nossa hora passa depressa. Eu quero orar. Aleluia. Quais são as tuas prioridades? Quais são as coisas urgentes que você tem colocado no altar? Aleluia. Cuidado para não colocar as coisas urgentes atrás das coisas importantes. Tem coisas importantes que têm tomado lugar das prioridades, e isso tem atrapalhado a tua vida espiritual, tem atrapalhado a nossa vida espiritual. É importante, mas não é prioridade. Coloque prioridades primeiro. Aleluia. Faça como Zorobabel. Zorobabel entendeu que antes do templo eles tinham que ter o altar. Aleluia. 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 Qualquer engenheiro que chegasse ali dizia: escuta, começaram a construir do altar para fora, que negócio é esse? Que engraçado, fizeram o altar primeiro para depois fazer o templo. Olha que interessante. É que Zorobabel entendia as coisas espirituais. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar pela tua vida. Você quer sair do teu lugar e vir aqui à frente? Venha cá, eu quero orar por você. Quero orar por você. Aleluia. Vem aqui. Nós queremos orar pela tua vida. Os obreiros estão aqui, glória a Jesus. Podem tomar o óleo aqui. De repente tem alguém precisando de uma unção com óleo, de cura da sua enfermidade. Talvez tenha alguém enfermo, doente. Aleluia. Deus te trouxe aqui essa noite. Aleluia. Ele te cura.